Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querido. Que bom, ótimo, viu? As pessoas já estão começando a entender o espírito e a falar corretamente, né? Boa tarde, querido professor. Vamos lá, então, pegar as questões aí. Tá no grupo, tá disponível aí, beleza? Então tá, então vão acompanhando. O objetivo é a gente responder as questões e dissecar aí as alternativas naquilo que poderia ser colocado ou não. Uma questão igual, ela não vai cair, né? Então é bem provável que a gente resolve questões não para acertar ela para ver como a gente está, mas para estudar a partir dela. Tá? Então não se sabote durante a resolução de questões tentando chutar ou acertar alguma coisa sem saber. Né? O objetivo é aprender a partir das alternativas e não acertar uma questão, certo? Senão você fica só tentando acertar as questões e não entende nada. Né? E não vai diretamente aprofundando. A experiência de errar, às vezes, ela até é melhor, né? Porque você entende melhor as alternativas aí, beleza? São questões variadas de várias matérias, como você vai receber lá no código, na prova, né? São várias matérias dentro do Código de Processo Civil. Eu vou buscar colocar aí, então, a fundamentação para elas. Vamos lá, então. Questão número 1. No decorrer de da tramitação de uma ação em que se discutiam as declarações de última vontade contidas em um testamento, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Então a gente já tem aqui, só no caput aí, né, a gente já pode estudar um pouquinho ele, né, porque... Alguém quer um T aqui? Porque, na verdade... essas declarações de última vontade, um testamento, portanto, né, assim colocado, você tem algo que, de certa forma, ela sai um pouco da linha usual do processo, porque o processo ele tem naturalmente um caráter contencioso, né? Mas aqui o que está sendo buscado, né, é uma ação em que se discutiam declarações de última vontade. Então, por exemplo, eu teria uma ação entre autor e réu, discutindo essas declarações aqui, postas num testamento, declarações, portanto, de última vontade. Aí, a pergunta está vinculada a dois elementos, essa pergunta aqui. As hipóteses de intervenção do Ministério Público e a teoria das nulidades. Isso é um ponto importante. Né? Então, teoria das nulidades e hipótese de intervenção do Ministério Público. Desde já, a gente tem 3 panoramas nas nulidades. Lembra que, inclusive, nas aulas aí, eu referi nulidade absoluta e nulidade relativa, esse é um dos elementos aí. Depois, o outro elemento importante na teoria das nulidades é sempre verificar se teve prejuízo ou não. Prejuízo, finalidade, significaria dizer, será que o ato, mesmo não respeitando a forma, atingiu a sua finalidade? Será que houve efetivo prejuízo aqui no sistema? E uma outra categoria que a gente vai utilizar já para criticar o caput da questão, né, que é a teoria do aproveitamento dos atos. Né? Significa dizer, ainda que eu considere nulidade, os atos processuais, eles não serão todos nulos, porque você vai ter atos independentes, que não são respingados pela nulidade. Por exemplo, nessa situação, se a gente trocasse ela para a ideia de que, bom, o Ministério Público deveria intervir quando nós temos declarações de última vontade. Nesse caso, se ele não efetivou a intimação do Ministério Público, não seria nulidade de todos os atos processuais. Seria nulidade a partir do momento que o MP deveria ter sido intimado. Por isso, a gente aproveita os atos processuais. Então tá, vamos lá. Quando no caput ele vai nos dizer que a intervenção obrigatória do MP requer como consequência a anulação de todo o procedimento, já está errado. Né? Porque, claro, o caput não vai estar errado, mas quando alguém entra com uma ação discutindo as declarações e pedindo a anulação de todo o procedimento, está equivocado, porque o procedimento, o processo em si, ele só vai ser nulo a partir do momento que o MP seria intimado. Agora, isso é muito comum na prova da ordem, colocar que em caso de nulidades, todo o procedimento vai ser nulo, todos os atos processuais são nulos. Basicamente, repudia a teoria do aproveitamento. Diz a letra A,
A alegação está correta, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas concernentes às disposições de última vontade sob pena de nulidade. Aqui a gente tem uma matéria importante que foi modificada naquilo que estava no Código de 73 e como ficou no Código de 2015. Basicamente, as hipóteses de intervenção do Ministério Público. O Ministério Público tinha, pelo Código de 73, a intervenção naquelas ações relativas ao estado das pessoas, as declarações de última vontade. E agora não está mais colocado assim. Como é que ficou a intervenção do Ministério Público diretamente aí no Código de 2015? Eu vou abrir aqui na tela, então, o Código de 2015 para vocês visualizarem, né? Basicamente, o Ministério Público agora, ele está previsto a partir do artigo 176. Vai dizer assim, ó, o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Vamos lá. Primeira peculiaridade, foi acrescentado esse artigo 176 aqui, direitos individuais indisponíveis. Se cair para você, portanto, que o MP, agora, no processo civil, ele pode defender direitos individuais indisponíveis, é correta a afirmação. No sistema anterior, no código anterior, não estava a ideia de que o Ministério Público defende direitos individuais indisponíveis. Apenas direitos coletivos, não individuais indisponíveis como estão aqui. Agora, tem autorização expressa porque a jurisprudência já reconhecia. Que tipo de direito individual é indisponível que o Ministério Público poderia entrar com ações? Por exemplo, conseguindo medicamento, na internação hospitalar, a vinculação a tratamento de saúde, é entendido que o Ministério Público poderia demandar. Depois, vai atuar conforme as suas atribuições constitucionais, né? E aqui nós temos as causas de intervenção do Ministério Público. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Está errado uma questão que diga que o Ministério Público vai intervir como fiscal da lei. O Ministério Público não é mais fiscal da lei, ele é fiscal da ordem jurídica, agora previsto. Sabe aquela expressão que de repente você estudou na faculdade, né? A ideia de custos legis, né? Então, como fiscal da lei, em tese ela foi reformulada. Ele não é fiscal da lei, ele é fiscal da ordem jurídica. Por que se discute isso? Porque nem toda lei a gente pode pensar que tem um cunho constitucional. Nem toda lei está de acordo com a Constituição. Então, de certa forma, o Ministério Público ele não busca a aplicação da lei, ele busca a defesa da ordem jurídica, que é um conceito muito maior, porque a lei tem que ser interpretada a partir dos ditames constitucionais. A ponto de, saindo uma lei inconstitucional, o Ministério Público pode dizer, não, essa lei é inconstitucional, essa lei é contrária ao sistema. Por isso, a defesa da ordem jurídica. Mas, enfim, voltando para o artigo 178, aqui estão as 3 situações em que o Ministério Público vai intervir. Interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. O que a gente tem aqui nesse artigo de importante, nesse artigo 178, o que a gente tem de importante dentro dessa sistemática? Primeiro, interesse de incapaz, que é o que pega muitas partes da intervenção do Ministério Público no processo civil. Quando eu quero interditar uma pessoa, tem intimação do Ministério Público? Aí a gente vai olhar para esse artigo e vai pensar, tem porquê se não está escrito interdição, intimação do Ministério Público? É porque na interdição eu estou apurando que alguém está sendo qualificado como incapaz, portanto aí eu tenho intervenção do Ministério Público. Aí eu te pergunto, em um testamento, eu tenho alguma coisa que se vincule a interesse público social no testamento? Não tenho, porque o testamento é interesse privado, não interesse público. Segundo, eu tenho interesse de incapaz. Aqui a gente pode pensar, ora, se eu estou discutindo declarações colocadas num testamento e tão somente isso, eu não tenho interesse de incapaz por si só. Quer dizer, se a pessoa está testando, está fazendo declarações de última vontade, é porque ela em tese é capaz. Caso contrário, não poderia nem sequer fazer o testamento. E também não é testamento litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Só que aí está a chave da resposta. No sistema anterior,
o Ministério Público deveria intervir em caso de testamento. No sistema atual, ele é fiscal da ordem jurídica e ele vai intervir aqui pelo 178 nessas 3 hipóteses. Público social, incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. São os litígios coletivos, as reintegrações de posse. Claro que nós temos outras situações de intervenção do Ministério Público, mas aí a situação prevista lá na ação civil pública, situação prevista no Estatuto do Idoso, várias situações previstas, não aqui no artigo, nas questões de processo civil. E outro ponto que ficou muito claro pelo Código também é uma novidade, é que quando você tem a participação da Fazenda Pública, está expresso aqui no parágrafo único do artigo 178, não haverá intervenção do Ministério Público necessariamente. Quer dizer, não é uma obrigatoriedade o Ministério Público intervir quando eu tenho interesse da Fazenda Pública. Então, se eu te falar o seguinte, olha, numa causa tributária, numa responsabilidade civil da Fazenda Pública, envolvendo o patrimônio público, tem intervenção do Ministério Público obrigatória? Não. Pelo fato de estar o Estado do Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, União Federal ou qualquer outro Estado, não significa que obrigatoriamente nós vamos ter a intervenção do MP. Pelo processo civil, seria interesse público ou social, como está determinado, incapaz, que é o maior caso que nós temos, e litígios coletivos, pela posse de terra rural ou urbana. O que seria aqui? O que a ordem pode contar com base nos litígios coletivos de posse rural ou urbana? As grandes disputas possessórias. Por exemplo, a invasão de um imóvel urbano. Um imóvel urbano, como a gente tem na área central de Porto Alegre, um imóvel abandonado. Aí você vai ter lá um grupo de pessoas que invade aquele imóvel. Na reintegração, aquilo é um litígio coletivo e, portanto, tem que ter a intervenção do Ministério Público. Quando é área rural, da mesma forma. As invasões de terra, intervenção do Ministério Público, por expressa disposição constitucional. Quer dizer, aqui nós tiramos todas aquelas ações de estado de pessoa, de interdição, de declarações de última vontade. O que eu comentei sobre a interdição aqui é um ponto importante. A interdição não está prevista aqui no artigo 178. Mas se eu te perguntar se na intervenção, eu não, né? Se a ordem te perguntar se na interdição tem intervenção do MP, ela vai ter porque é interesse de incapaz. Eu estou tentando alocar alguém na qualidade de incapaz. Aí você vai ter. Não porque na interdição tem que ter Ministério Público, mas porque o sujeito está alegando a incapacidade. Ficou claro aí? Então essa é a ideia das questões, o desbordar aí um pouquinho a questão, né? Então, a letra A, vamos lá para a tela. A alegação está correta uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas concernentes à disposição sob pena de nulidade. Errado. Né? Disposição de última vontade, não necessariamente eu tenho incapaz. Disposição de última vontade, eu não tenho interesse público ou social. Disposição de última vontade, que é o testamento, eu não vou ter diretamente em litígio coletivo, de posse de terra urbana ou rural. Letra B. O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência da obrigatoriedade de intervenção. Beleza, é uma possibilidade. Até porque aqui na declaração de última vontade, o testamento não haveria. Uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê avaliar a presença do interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. Então tá legal, tá aceitável. O que ele está dizendo aqui na letra B? Que o advogado do réu, ele vai dizer, olha, não tem nulidade, porque não tem obrigação do Ministério Público de intervir. É o Ministério Público que vai avaliar a necessidade de presença de interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. Então, pelo caput, né, o autor entrou e buscou a nulidade. A parte contrária vai dizer que não é questão de intervenção obrigatória. Novamente aqui, nós temos um caso da ordem colocando uma novidade do código, né? Novidade do código colocada aí na letra B. Então, até aí, ficamos com a letra B. Letra C, não há nulidade na situação narrada, pois a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público se limita às ações em que haja interesse de incapaz, verdadeiro, ou participação da Fazenda Pública. Errado, né? Na verdade, você tem hoje 3 situações de intervenção de incapazes, ou melhor, de intervenção do Ministério Público. Interesse público ou social,
interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra urbana ou rural. E fica expresso que no caso de fazenda pública não há necessidade obrigatória de intervenção do MP. Por que isso? Porque a fazenda pública já é defendida de modo qualificado pela advocacia pública. Você não precisa ter a intervenção própria do Ministério Público lá. Ademais, o Ministério Público não tem função constitucional de defesa da fazenda pública. Isso é importante, cai bastante isso também. Ah, o Ministério Público ele tem função constitucional de defesa da fazenda pública. Errado. Se eu colocar, ele tem função constitucional de defesa do poder público. Errado também. O Ministério Público não defende governo, não defende diretamente poder público, ele defende coletividade no processo civil, certo? A atuação do Ministério Público em ações civis públicas é no interesse da coletividade. Fora isso, ele intervém como fiscal da ordem jurídica, interesse público ou social, incapaz, litígios coletivos e está fora a fazenda pública. Quer dizer, eu não transformo o MP em advogado da fazenda pública, né? Porque a fazenda pública já tem a sua advocacia. Lembre ainda que advogados da fazenda pública têm dobra de prazo, né? Para todas as suas manifestações, né? Contos em dobro para contestar, para recorrer, para contrarrazões, fora os prazos próprios, né? Prazos próprios para advogados da fazenda pública não são contados em dobro. O que são prazos próprios para a fazenda pública? Quando o juiz diz assim, diga o Estado em 10 dias, eu não vou contar em 20. Ele está dando um prazo próprio para o Estado, né? Essa é a relação. Voltamos para a tela. Então, ali na tela, nós temos ainda a letra D, ó. A alegação de nulidade está correta, de modo que o juiz deverá, show de horrores, invalidar todo o processo desde a distribuição. Errado, né? Você não pode marcar e invalidar todo o processo. Você está sendo um advogado de 73, né? Não um advogado de 2015 que se preocupa com o aproveitamento dos atos processuais. Lembra que eu digo, se você colocar um cidadão na frente do Fórum Central e perguntar qual é o problema que tem aqui, ele vai dizer o quê? Tempo. Essa coisa demora muito. Não tem eficácia. Então, é isso que se busca resolver aí. Moral da história, temos a letra B como a resposta correta, certo? O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência da obrigatoriedade, correto, né? Uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê. Parquê é a forma de denominar o Ministério Público, né? Tem uma história toda para dizer porque que é parquê, mas não cabe agora, mas é porque eles ficavam no solo lá defendendo. Então... Mas é a letra B, tá? Não vai te ajudar em nada respondendo as questões. Mas é a letra B, Brasil, a resposta correta. Certo? Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos, aí eu já paro. Quando eu leio mais de 2 nomes numa questão, eu paro para desenhar, porque senão eu vou errar. Certo? E é isso que eu acho que você tem que fazer. E a minha recomendação é que pare para desenhar, não para sublinhar. Então diz assim, ó, a Alessandra ela é fiadora no contrato de locação. Então você vai ter aqui a Alessandra fiadora, contrato de locação. O apartamento, né, do apartamento de Mariana. Aí fica um pouco na dúvida se Mariana é locatária inquilina ou é proprietária do imóvel, mas ele dá uma referência expressa, né, que a Alessandra é fiadora. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos, o locador, agora a gente sabe, o Marcos é o proprietário. Aqui você tem o inquilino e o fiador, certo? Marcos decide ajuizar a ação de cobrança em face da fiadora. Aí você tem Marcos demandando contra a Alessandra. A Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. A Alessandra afirmou, então, o seguinte, ó, que além dela estar no processo, deveria aqui a Mariana estar também, na qualidade de devedora originária, principal ou afiançada, né? Então, você tem um chamamento da Alessandra para a Mariana. Chamamento ao processo é caso específico aqui de fiança. Chamamento ao processo. Fiador, o caso mais comum, locação. Certo? Então, chamamento ao processo, caso mais comum, locação. Eu só vou fazer rapidamente aqui,
quais são as palavras-chave em cada uma das intervenções de terceiros, tá? Então, chamamento ao processo é fiador, locação. Denunciação da lide. Deixa eu só escrever em azul e preto. Depois a gente volta para a questão, tá? Só para trabalhar pelo caput a matéria aí. Então nós temos 5 formas de intervenção de terceiros. A primeira aí, chamamento ao processo. Você chama ao processo quem está fora. Foi exatamente aquilo que a Alessandra fez, né? Chamamento ao processo, os casos específicos, fiador, locação. É um caso específico e muito comum e quase sempre o mesmo que a ordem coloca. Chamamento ao processo significa o seguinte, acompanha aqui no meu desenho, ó. O autor, ele demanda contra o réu. Aí este réu é fiador. Este réu é um devedor solidário. Ele chama o processo terceiro, aqui o cabeça de triângulo. Chama o processo para ele responder conjuntamente com o fiador. Isso é uma medida em que o fiador chama o outro fiador ou o devedor originário. Denunciação da lide. A denunciação da lide significa o seguinte, ó. Casos mais comuns. Falou em seguradora, fala em denunciação da lide. Caso mais comum de denunciação da lide, seguradora. Ou evicção. Como assim o caso de seguradora? Na estrutura da seguradora, o desenho funciona assim, ó. A vítima de um acidente de trânsito demanda contra o causador daquele acidente, certo? A vítima demanda contra o causador. Esse causador do acidente, ele não é ilegítimo para responder a demanda. Ele deve continuar, só que ele tem um direito de regresso perante a seguradora. Então ele denuncia da lide à seguradora. Porque se ele perder este processo, a seguradora deve ressarcir o valor pago nos limites da apólice. Então isso é um exemplo de denunciação da lide com base em contrato de seguro. É o mais comum, é aquilo que mais caiu em termos tópicos aí na prova da ordem se fala em denunciação. E é o caso que mais tem no fórum. Se você perguntar lá no fórum, tudo bem, faça uma levantamento, eles vão bater em você, né? Mas, enfim, se você perguntar, tudo bem, eu quero fazer uma pesquisa, um levantamento, quais são as causas de denunciação da lide que tramitam no estado do Rio Grande do Sul? 80% vai ser contrato de seguro, denunciação da lide na seguradora, certo? Pode ser também em virtude de evicção, aí a ordem vai contar uma história um pouquinho mais elaborada, né? O que seria evicção? A evicção funciona assim, ó. Quando eu compro um imóvel, né, adquiri um imóvel e venho perder ele por uma sentença judicial movida por um terceiro, eu posso buscar o valor de volta. Eu posso buscar aquele valor anteriormente pago. Essa é a ideia da evicção, né? O que é a evicção? Então o Juliano vai lá e compra um imóvel. Aí eu sou proprietário do imóvel, estou no imóvel, entendeu? Estou no imóvel, estou feliz no imóvel. Aí vem um terceiro lá e demanda contra a minha pessoa. Vem o Rodrigo, conhece o Rodrigo? Ele demanda contra a minha pessoa, né? Aí o Rodrigo ganha o imóvel que eu acabei de comprar. O que eu posso fazer? No trâmite desta ação, eu denuncio da lide aquele que me vendeu. Eu denuncio da lide o alienante imediato. Então, eu comprei um imóvel. Se eu venho a perder por uma ação de um terceiro, eu quero meu dinheiro de volta. Em virtude dos direitos que da evicção resulta. O que é a evicção? É pegar o dinheiro de volta. Você compra um imóvel e vem a perder ele. Mas por que alguém vem perder o imóvel porque acabou de comprar? Bom, vai às ruas e veja como as pessoas compram imóveis, né? Então, compram sem olhar a matrícula, compram sem ver se está invadido ou não, compram porque gostam do imóvel. E aí, o que é a evicção? É se eu for demandado, eu sou o proprietário do imóvel, eu sou demandado e venho perder aquele imóvel, eu denuncio da lide quem me vendeu. A lei vai dizer o alienante imediato, né, que é o vendedor no caso. Estamos juntos aí? Depois do chamamento ao processo, denunciação da lide, nós temos também como forma de intervenção de terceiros algo que já existia no processo anterior, ele só foi melhor regulado, que é a chamada assistência. A assistência ela pode ser
assistência simples ou litisconsorcial. A assistência, a questão vai ter que dizer assim, ó, interesse jurídico. Significa dizer o seguinte: alguma pessoa tem interesse jurídico naquele processo. Não pode ser um interesse moral, religioso, econômico, tem que ser interesse jurídico, certo? O que é o interesse jurídico? Aí o desenho, eu vou puxar aqui o desenho da assistência. O desenho da assistência é assim: eu tenho o autor e eu tenho o réu. Aí vem um terceiro, pode ser esse cabeça de triângulo aqui, ó, e ele quer prestar assistência ao réu. Por que ele quer prestar assistência? Porque esse terceiro cabeça de triângulo tem interesse jurídico nessa demanda aqui. Ele tem interesse jurídico no resultado dessa demanda. Um dos principais exemplos é ser a questão falar para você lá sublocatário. É o exemplo clássico de assistência, sublocatário. O que é o sublocatário? Sublocatário é aquele que é sublocatário, né? Ele locou, né? Ele locou o imóvel do locatário, então ele é um sublocatário. Exemplo, vamos supor que eu compre este imóvel aqui. Isso acontece mais em imóveis comerciais, tá? Mais comum a sublocação em imóveis comerciais. Aliás, a gente às vezes erra as questões na prova de ordem, que a gente pensa muito pessoa física. O mundo é maior do que a pessoa física, jurídica, então tem vários problemas aí. Vamos supor que este imóvel seja deste proprietário aqui, ó. Este aqui é o proprietário, tá? Aí este aqui alugou o imóvel. Este é o chamado locatário. Só que o imóvel dele é muito grande. E aí ele subloca parte do imóvel para esse terceiro aqui. Você vai ter uma relação contratual deste com este e uma relação contratual deste daqui. Esse aqui está na qualidade de sublocatário, portanto. Claro que a sublocação ela não é comum em locação, por exemplo, de imóveis residenciais, né? Não é muito comum, mas se ela estiver prevista não tem problema nenhum. É um exemplo de sublocação, certo? Aí você vai ter esse exemplo aqui. No meu caso de sublocatário de interesse jurídico, funciona assim, ó. O proprietário do imóvel entra com uma ação de despejo do locatário. Aí o sublocatário, percebendo isso, entra diretamente aqui para auxiliar, como assistente, para auxiliar o réu, que é o locatário. Por que ele faz isso? Porque se essa ação for julgada procedente e o locatário foi despejado, quem é que vai a reboque? O sublocatário também, né? Acabou a relação entre esses dois aqui, acaba a relação de sublocação. Rescindida a locação, acaba a sublocação. Por isso, isso é o interesse jurídico. Ficou claro aí? Beleza? Depois nós temos ainda aqui o amicus curiae. Quem é o amicus curiae? É o amigo da cúria, o amigo da corte, o amigo do julgador. Então, essa é a forma aí. Então, o amigo da cúria, do julgador, da tribuna, da corte, do colegiado, essa é a ideia. Existe uma causa que tem especificidade, vou desenhar ela aqui, ó. Autor e réu estão demandando. Essa causa tem uma relevância jurídica. Essa causa tem uma especificidade em relação ao tema. Essa causa tem uma repercussão maior do que os limites próprios daquela causa. E, portanto, dentro dessa situação aqui, autor e réu estão discutindo, eu posso ter um terceiro, que é uma instituição ou uma pessoa física, para ser amicus curiae, para dar o parecer sobre o que este terceiro pensa sobre esse processo e influenciar a decisão judicial, né? Buscar influenciar a decisão. Pode ser tanto para o autor quanto para o réu. A peculiaridade é que ele não vem aqui ajudar nem autor nem réu. Está errado se você marcar lá. Ele vem auxiliar o autor e réu. Não, ele é amigo da corte. Ele vem oferecer um parecer dentro desse processo para dizer o que ele pensa sobre esta causa que está sendo julgada. Essa é a ideia do amicus curiae. Exemplo, podemos ter uma discussão entre um indivíduo e a ordem dos advogados sobre a obrigatoriedade do exame da ordem, constitucionalidade do exame da ordem, um bacharel em direito contra a OAB.
buscando então a declaração de inconstitucionalidade do exame da ordem. Eu posso ter um amicus curiae que venha se manifestar aqui. Ele não tem interesse jurídico, mas ele pode pensar assim, o Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, por exemplo, ou IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, podem se manifestar como amicus curiae para dizer o que é o exame da ordem na advocacia, o que representa se é constitucional ou não. Entenderam aí? São pessoas, órgãos que participam do processo dando a sua opinião sobre essas causas, que tem matéria específica ou relevante. Beleza? Depois você tem como última forma de intervenção de terceiros o incidente de desconsideração da PJ. O que significa esse incidente de desconsideração? Ele não é novo a causa, mas é nova a possibilidade de desconsideração. Lá na tua prova, basicamente vai ser assim, um sujeito está tentando executar uma pessoa jurídica, tentando exigir direitos perante uma pessoa jurídica, e desenhei aqui uma indústria, tá? E aí ela não satisfaz as obrigações. E eu passo por cima da pessoa jurídica para atingir a pessoa física do sócio desta pessoa jurídica aqui, certo? Essa é a relação. O nosso terceiro aqui sempre teve cabeça de triângulo, então eu vou desenhar um triângulo também. Então, eu estou inicialmente propondo uma demanda contra a pessoa jurídica, só que eu busco passar por cima dessa pessoa jurídica e chegar na pessoa física do sócio. Entenderam aí? Beleza, mas não é assim o desenho. O desenho era assim até o código de 2015, então eu vou riscar. Trolei, entendeu? Então eu vou riscar. O que acontece? Risquem aí também para dizer que não é assim o desenho. Ele não pode ser feito dentro do processo. Ele é feito mediante uma outra demanda. Então funciona assim, é o incidente que instala uma outra relação processual. Aí vocês vão se lembrar só porque eu desenhei aqui, né? Então funciona assim, a ação originária é esta aqui, O sujeito está demandando contra a pessoa jurídica. Certo? Se ele pensa que ele deve atingir o sócio, ele não faz mais isso dentro do processo, desconsiderando o sócio dentro daquele processo. Ele instala um incidente onde o sócio dessa pessoa física aqui, ele acaba sendo citado. E ele vai se defender e contestar esse incidente, para saber se ele faz parte ou não dessa demanda aqui. Então o sistema, o que mudou, foi exatamente essa visualização aqui. No sistema anterior, passava por cima da pessoa jurídica e chegava na pessoa do sócio diretamente no processo. No sistema do Código de 2015, o credor aqui, o autor, deverá ajuizar, demandar esse incidente de desconsideração, o réu vai ser citado e a decisão vai ser se ele deve integrar ou não essa relação processual aqui. Não é feito dentro do processo. O que se buscou com isso? Ampliar o contraditório. Porque nesse processo aqui, o sujeito ele não era citado para se defender, ele já recebia a desconsideração. Agora você é citado acerca do pedido de desconsideração. Não é uma decisão contra o sócio, é uma citação para que ele se manifeste contra a desconsideração. Entenderam a diferença aí? Então vamos de novo. Olha só, quem não entendeu, olhando aqui para o quadro. No Código D73, se a pessoa jurídica não pagava e eu pensava que houve um abuso de autoridade, uma confusão patrimonial, eu nesses próprios autos pedia diretamente a desconsideração do sócio, colocando todo o patrimônio do sócio como responsável para responder essa dívida aqui. Isso era feito dentro do processo. O que o sócio, que até então não estava no processo, recebia? Recebia contra ele uma decisão, dizendo, você agora faz parte desse processo e o seu patrimônio responde nesta ação aqui. O que o código identificou que havia um equívoco aqui? Eu não dava a chance do sócio se defender de um pedido. Ele apenas poderia recorrer de uma decisão e não se defender de um pedido efetivado pelo autor. Agora, no sistema atual, se o autor pensa que há uma confusão patrimonial de empresa e do sócio, ele mantém esta ação contra a empresa e instala um incidente citando o sócio para que dê suas razões
para dizer por que ele não deve responder no lugar da empresa. É diferente de já receber uma decisão dizendo que você responde. Você tem um contraditório anterior a essa decisão. Entenderam aí? Essa é a sistemática. Porque se eu te perguntar aqui, ó, você recebendo uma decisão dizendo que o seu patrimônio responde pela dívida de uma sociedade, o que você vai fazer para esse sócio aqui? Você só poderia interpor recurso de agravo de instrumento. Só isso. No sistema atual isso não é permitido, viola contraditório. No sistema atual funciona assim, ó. Se o autor pensa que o sócio deve responder por dívidas da sociedade, o que esse autor aqui vai fazer? Vai pedir a citação do sócio. E o sócio vai contestar, não mais recorrer. Contestação é perante o juiz de primeiro grau e não recorrer para o tribunal. Beleza? Vamos voltar para a questão agora. Um breve link aí. Então diz assim, ó. Alessandra é fiadora no contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do inadimplemento de mês de aluguel, Marcos decide ajuizar a ação de cobrança em face da fiadora. Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. Está correto o que ela fez, nós vimos ali. Com base no CPC, assinale a afirmativa correta. O fiador se compromete com a dívida do afiançado, verdadeiro, de modo que não pode exigir sua participação na ação de cobrança promovida. Errado. Ele pode exigir sim, o nome dessa exigência é chamamento ao processo. A dívida entre eles é solidária e, portanto, haveria a possibilidade do chamamento ao processo. Letra B. Sendo certa que a Alessandra não participou da relação jurídica existente entre Mariana e Marcos, e aí já está errado, porque a Alessandra ela era fiadora. Ela participou da relação jurídica entre Mariana e Marcos. Por que alguém é fiador? Porque assina no contrato lá como fiador, né? Então, assinou no contrato, participou da relação jurídica. Então, coloca lá, já está errada a primeira parte. Permite-se o chamamento ao processo do locatário a qualquer tempo. Então, errado pela primeira parte aí. A gente vai ver que está errado pela segunda, porque não é a qualquer tempo que eu permito o chamamento ao processo. Letra C. Incorreta a atitude da Alessandra, pois o instituto apto para informar ao juízo o real devedor da relação é a nomeação à autoria. Não existe mais nomeação à autoria aqui como intervenção de terceiros, né? Aliás, nomeação à autoria é você nomear alguém a autoria ou a passivaria. Nomeação à autoria é alterar o autor ou o réu? Autor, né? E é o caso que a nossa cliente aqui está fazendo, né? A Alessandra quer agregar mais um réu. Então a letra C está errada também, não é caso de nomeação à autoria. E a letra D, a Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena de o chamamento ficar sem efeito. Que a única que sobra aí, então, é a correta, né? Nós não entendemos nada, mas é a correta. E aí você marca a letra D. Já vou explicar para vocês, mas é assim que se marca na hora da prova. A Alessandra deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena de o chamamento ficar sem efeito. Olha só. Lá no Código de 2015, você tem aqui o chamamento ao processo. Está lá no artigo 130, tá? Aí diz assim, ó, é admissível o chamamento ao processo, trabalha com todas essas situações aí de fiança, de devedor. Aí aqui está a resposta, ó. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento, que é exatamente o que está colocado aí na nossa questão, ó. Ela deve viabilizar a citação de Mariana no prazo de 30 dias, sob pena de o chamamento ficar sem efeito. Fundamento legal, artigo 131 do Código de Processo Civil. Só para ficar claro aqui, o que aconteceu, ó. O Marcos, ele está, como locador, ele demandou contra a Alessandra, tá? Posso apagar aqui? O Marcos, ele, como fiador, ele está demandando contra a Alessandra. Ou melhor, Marcos, como proprietário do imóvel, está demandando contra a Alessandra. O que a Alessandra quer fazer aqui? Ela quer chamar ao processo aquele que é
vamos dizer assim, aquela que é a real devedora, né? Que é a Mariana. Não é que ela é real devedora, mas ela que fez a caca toda aí, né? É por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que a Alessandra está ali. Então ela quer chamar o processo. Só que, veja, ela não pode chamar o processo a qualquer tempo, senão ela atrapalha o curso do processo. Tem que ser feito isso na contestação, dizendo que quer chamar ao processo a Mariana, e ela tem 30 dias para viabilizar essa citação. Significa dizer assim, ó, colocar, por exemplo, o endereço, pagar as custas do oficial lá, a condução. Então, para viabilizar essa citação, ela tem que promover isso em 30 dias, informando aí todo o caminho a ser percorrido, né, pelo oficial, com endereço, com pagamento de condução. Essa é a referência aí, beleza? Então, caiu seguradora, denunciação da lide. Caiu lá evicção, denunciação da lide. Fiança, chamamento ao processo. A figura de interesse jurídico, assistência. E aí depois, amicus curiae, incidente de desconsideração. Não é algo que seja muito difícil confundir. O que o pessoal mais confunde são esses dois, chamamento e denunciação, que é o grande objeto das questões. Então, essa é a ideia. A diferença entre eles é que em um caso eu tenho dívida solidária, no outro eu busco um direito de regresso. No chamamento, a existência de dívida solidária, fiador, afiançado, e na denunciação da lide você tem aí um direito de regresso. Questão número 3. Abílio, advogado competente, recebe 2 citações de processo de seus clientes. Ao analisar as petições iniciais, bem como a distribuição dos processos, percebe que o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, o foi na comarca de Cipó do Mato, e que o processo B, que deveria correr numa vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Abílio promete aos seus clientes que irá solucionar esses problemas. Deixa com o Abílio, né? Então, de acordo com o regulamento do CPC de 2015, assinale a opção que indica o procedimento que ele deverá adotar. Então, vamos pensar aqui, ó, qual é o problema disso? O problema é de incompetência. Então, aqui a situação é de incompetência, tá? Sobre incompetência tem uma caixinha de surpresa, é um monte de coisa interessante. Então, olha só. Inclusive, dá para dizer, tem a competência para marcar as questões sobre incompetência, certo? Haha. Então, olha só. Você tem incompetência relativa e incompetência absoluta. A incompetência relativa está vinculada a questões de ordem privada, enquanto a incompetência absoluta, questões de ordem pública. O grande exemplo de competência, vamos só trabalhar primeiro de competência, né? Competência relativa é o foro de eleição. Quer dizer, em linhas gerais, se eu não respeitar o foro de eleição, eu estou diante de uma incompetência relativa. O que é foro de eleição? Num contrato consta lá, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo. Aí a ação é proposta em Porto Alegre, você tem uma incompetência relativa, porque há um desrespeito ao foro de eleição. Beleza até então? Incompetência absoluta, questões de ordem pública, fixadas pela lei, pelo regimento interno, pela Constituição Federal, como, por exemplo, vara especializada, vara privativa ou vara especializada. Desrespeito à vara privativa ou vara especializada é desrespeito a questões de ordem pública. Incompetência, portanto, absoluta. Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá uma... Por que vara especializada é incompetência absoluta? Olha só. Você imagina, você tem aqui no fórum varas especializadas. Esse aqui cuida de família. Esse aqui vai julgar empresarial. Esse aqui vai julgar civil e esse aqui crime. Essas são as varas especializadas que nós temos, exemplificando. Se eu entrar com um processo de família e aí cair na vara empresarial e lá for julgado, isso é uma incompetência relativa ou absoluta? Absoluta. Por que é uma incompetência absoluta?
É uma incompetência absoluta porque tinha vara específica para julgar a matéria. Aí há uma nulidade que eu posso vincular também a uma nulidade absoluta, porque aquela sentença é nula porque ela é dada por um juiz incompetente de maneira absoluta, já que naquela comarca tinha existente uma vara especializada. Aí são casos de incompetência absoluta, entenderam? Essa é a ideia. Vara privativa ou vara especializada. Para ficar mais claro, se você não errar isso, né? Vamos dizer assim, fica mais tranquilo de entender. Pensa se isso é um hospital, então, né? Aí aqui tem a oncologia. Entra o cara lá com câncer lá ou traumato, vamos botar aqui, ó, né? Traumato. Aí ele entra no hospital lá, ele vai diretamente para pediatria. Entra o Juliano com a perna quebrada, eles enfaixam lá na pediatria. Isso é uma incompetência absoluta, não é? Se tem um órgão de traumatologia aqui especializado para julgar, por que eles vão me mandar aqui para pediatria? Então é incompetência absoluta. A existência de vara especializada e o desrespeito a ela afronta a razoabilidade. Por isso é uma incompetência absoluta. Quer dizer, se eu criei lá uma especialização daquela matéria, obrigatoriamente tem que ser julgado por aquela matéria especializada. Entenderam aí? Beleza? Isso é vara especializada. Só que toma cuidado com o seguinte, ó. Se vamos supor que em um divórcio, onde marido e mulher continuam residindo na cidade, vamos dizer assim, uma comarca do interior, tá? Aí eles querem entrar com uma ação de divórcio. Lá na comarca do interior só tem vara judicial. A vara é judicial. Na comarca da capital, vamos tomar a nossa aqui, Porto Alegre, tem vara de família, vara especializada. Esse casal que quer se divorciar, ele tem que entrar em Porto Alegre ou ele tem que entrar na vara judicial lá? Na vara judicial, porque o hospital dele fica aqui, ele vai ser atendido por esse aqui, certo? Primeiro território. A gente fala que é incompetência absoluta quanto dentro daquela comarca tem vara especializada. A vara especializada, privativa, localizada em outra comarca que não é territorialmente competente, ela não atrai os processos. Caso contrário, Porto Alegre ia julgar tudo do Rio Grande do Sul, né? Não ia ter por que ter comarca do interior, porque as maiores especializações nós temos aqui. Então, essa é a estrutura da incompetência. Agora... Qual foi a palavra que o senhor usou para incompetência relativa? Incompetência relativa? Ordem pública? O senhor disse que era ordem pública. Uhum. A relativa, o senhor disse que era ordem privada. Ordem privada, interesse particular, pode ser. Bom, aí o que aconteceu? O nosso advogado Abílio aí, ele recebeu 2 processos. O processo A e o processo B. Os dois têm problemas, né? Tanto o processo A quanto o processo B. Aí ele vai dizer lá na tela assim, ó, o processo A, que deveria ter sido ajuizado na comarca de Maré de Cima, foi na comarca de Cipó do Mato. O que é isso? Isso é um erro no que tange ao território. Então aqui nós temos uma incompetência relativa. Já no caso contrário, o processo B, que deveria correr em uma vara de família, foi distribuído para uma vara civil. Então você vai ter o que aqui? No processo A, o problema é territorial. Aí a incompetência é relativa. Ou melhor, no processo A, desculpa. A incompetência é territorial, o problema é relativa. No processo B, o problema é vara privativa, vara especializada. Aí aqui a incompetência é absoluta. Entenderam aí o exemplo? A questão não está perguntando exatamente isso, mas para a gente estudar a partir da questão, que é a parte mais importante, é assim que a gente vai adotar. Aí ele vai oferecer, o Abílio aqui, contestação. Lembra lá, não existe mais exceção de incompetência. Se você marcar no processo civil uma exceção de incompetência, ela está errada. Você vai ser incompetente daí. Então, não existe mais no processo civil a alternativa que você possa marcar a exceção de incompetência. Lembre, estou falando no processo civil.
No processo civil não tem exceção de incompetência mais, certo? Aí a contestação assumiu essa função. Lá na preliminar eu vou alegar incompetência, tanto incompetência absoluta quanto relativa. Na verdade, nas preliminares de contestação, nós temos 3 grandes matérias novas. É alegado na preliminar a incompetência, seja ela absoluta ou relativa. É alegado como preliminar de contestação a impugnação à gratuidade deferida. Gratuidade da justiça eu vou impugnar como preliminar na contestação, e valor da causa também eu vou impugnar como preliminar na contestação. Por que essas aqui são importantes e novas, né? Elas são importantes e novas porque você vai ter aqui 3 grandes novidades. No sistema anterior era por exceção de incompetência, incidente de impugnação a JG e incidente de impugnação a valor da causa. Agora todos esses penduricalhos estão fora e vai ser mediante preliminar na peça contestacional. O fundamento legal, o artigo 337, que trabalha com as matérias preliminares aqui. Artigo 337. Beleza, então? É só olhar para o quadro, tem uma memória fotográfica, a prova está, né, bem pertinho aí, ó. Incompetência, gratuidade. A letra não ajuda, mas é melhor, né? Letra feia, assim, difícil de entender, é melhor, que daí você já exerce uma interpretação aqui que tá dizendo, incompetência. Tá? Então, letra feia, rosto maravilhoso, né? Tá aí, ó. Beleza? Não vão esquecer. Vamos lá. Letra A. O que o Abílio deve fazer? Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos casos? E aí? Sim, né? Porque é assim que se defende hoje incompetência, né? Preliminar na contestação. Letra B. Redigir no processo A uma exceção de incompetência. Não existe mais exceção de incompetência no processo civil. Letra C. Acrescentar ao processo A uma preliminar de incompetência na contestação. Beleza? E ao processo B uma exceção de incompetência. Errado. Não existe mais exceção de incompetência no processo civil. E a letra D, redigir uma exceção de incompetência em ambos os casos. Errado, não existe mais exceção de incompetência. Ficamos com a letra A, portanto. Acrescentar uma preliminar de incompetência na contestação em ambos os casos. Beleza? Questão número 4. Em uma ação que tramita em determinada vara cível, a parte ré alegou falsidade de diversos documentos apresentados pelo autor. Então, o autor apresentou documentos, o réu impugnou esses documentos, alegou que eles são falsos, que por sua vez afirmava serem autênticos. Não sendo possível verificar a autenticidade dos documentos pela simples análise superficial, o magistrado determinou que se procedesse à perícia dos documentos, por profissional qualificado. E aqui a pergunta é, quem é que vai pagar essa perícia, né? Quem é que vai suportar esta perícia? Veja que você tem a seguinte sistemática aqui. Não há um grande problema sobre o custo do ato processual quando ele é requerido pela parte. Então, quando ele é requerido pela parte, não vai ter problema nenhum. Porque a regra geral vai ser o seguinte, olha, se o sujeito pede a prova, é ele que vai pagar o custo daquela prova. Por quê? Porque a prova é feita no seu interesse, né? Então você vai ter aqui o autor demandando em face do réu. Se o autor pede a prova, é o autor que vai fazer o pagamento dela. Se o réu pede a prova, pede a produção dela, é o réu que vai fazer. O nosso problema aqui ele é maior, porque nesse caso aqui não é o autor nem o réu, né? O que está ocorrendo aqui é que o juiz determina de ofício, a realização aí, era a perícia, né? A realização de uma perícia, né? No interesse do juízo e não no interesse diretamente da parte. Aí você vai ter a letra A. O custo pelos serviços prestados pelo perito deverão ser rateados por ambas as partes. É uma das
referências aqui, fica, mesmo não sabendo, é racional que a gente possa marcar dessa forma, né? Com base na letra A. Letra B, o custo da perícia será adiantado pelo réu, uma vez por ele a falsidade do documento, afirmada por ele. Na verdade, ele afirma, ele não pediu exatamente essa perícia, né? O magistrado determinou a perícia, não a requerimento da parte. Letra B, o custo do serviço é da Fazenda Pública, porque a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado e não por qualquer das partes. Não há uma referência de transferir isso para o Estado, né? Fazenda Pública que seria o Estado. Se o interesse é privado deles, não haveria por quê. Ah, mas se ele não tiver dinheiro e tal, aí você está fazendo outra questão. Ninguém está falando disso, né? Não vi nenhum caso aqui dizendo que ele é hipossuficiente, que ele não tem condições e tal. Vamos pensar, são 2 milionários lá. Aí o juiz determina a resposta letra A, né? O custo dos serviços prestados pelo perito deverão ser rateados por ambas as partes. Nós temos toda uma situação aqui no processo vinculado diretamente às despesas processuais, né? Então, aos atos processuais. E essas despesas processuais ao longo do código, elas sempre são suportadas, né, de certa forma, por um princípio denominado causalidade, né? Quem deu causa a isso, né? Quem deu causa a isso foi a parte autora, quem deu causa a isso foi a parte ré. Então, só botei aqui quanto nós temos sobre a estrutura das despesas processuais, né? Basicamente, sobre despesas processuais, um dos principais artigos, só para a gente referenciar que está vinculado à estrutura da advocacia, é o artigo 85. Ó. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários do advogado do vencedor. O que aconteceu? Quem tiver o código aí, logo antes do artigo 82, nós temos uma seção que vai falar das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Ele é um artigo que ele vem logo depois da responsabilidade por dano processual, que é aquela parte que eventualmente entra com uma ação e causa um dano à parte contrária. Aí o que acontece? Depois dessa estrutura dos danos, nós temos uma disposição sobre as defesas, ou melhor, sobre as despesas processuais, honorários advocatícios e multas. O que mudou aqui dentro, que a gente poderia ressaltar, né? Aqui é a regra geral, ó, aquilo que eu havia falado. Incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Quer dizer, cada um que requer uma prática de um ato vai suportar aquela despesa processual. Incumbe aí diz o parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou requerimento, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Aí ele vai passando, né? vai seguindo a determinação. O que seria essa determinação de ofício do juiz? Poderia ser, por exemplo, olha, citar não pelo correio, mas citar por oficial de justiça. Aí eu teria que implementar todo esse custeio aí, né? O artigo 85 é um artigo extremamente importante porque é novo, muito aplicável na prova da ordem, porque ele trabalha com os honorários, né? Então ele vai dizer, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. O que nós temos de novo aqui que é importante? São devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Isso aqui é novo, ainda não caiu no exame da ordem. Se a parte apresentar recursos, nós temos agora a possibilidade de honorários recursais. Honorários recursais. Significa o seguinte, ó, vamos supor que a parte foi condenada na sentença a 10% de honorários. Aí ela recorre e perde. Pode o tribunal, ou deverá o tribunal, acrescer honorários advocatícios. Hoje o tribunal está por volta assim, ó, estava 10, ele aumenta 2%, 1%, 5%, para chegar a 15%, vai depender muito da complexidade da causa. Mas é direito do advogado receber honorários também em recurso. E aqui a grande novidade foi estabelecer um valor fixo entre 10% e 20%. O que, de certa forma, proíbe o juiz estabelecer um valor fixo de percentuais, né? Uma escala fixa, 10% a 20%.
o que de certa forma proíbe o juiz de dar uma disposição aleatória. Por exemplo, ele olha para o processo e diz assim, fixo em R$1.000. Não, ele tem que fixar entre 10% e 20% do proveito econômico, aí diz sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não podendo mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Essas são as regras estipuladas aí. Por que eu ressalto isso? Qual é a importância dessa relação aqui? Aconteceu que o STJ, no final de 2018, início de 2019, acabou julgando um caso sobre honorários advocatícios. E o STJ disse que deve ser aplicada estritamente o percentual de 10% a 20%, não permitindo o juiz, né, de uma maneira, vamos dizer assim, arbitrária, fixar, né, um valor que não seja um valor efetivo entre 10% e 20%, garantindo também aí todos esses honorários recursais aí. Essa é a ideia, né, colocada então dentro da estrutura dos honorários. E depois nós temos também uma grande novidade, né, que é essa novidade do artigo 98, né? O artigo 98 que trabalha aí com a gratuidade da justiça, né? Gratuidade da justiça, o que nós temos de novidade aqui? Olha só, bem tópico aqui. A gratuidade pode ser dada para pessoa jurídica ou física, agora está previsto expressamente. A gratuidade ela pode consistir na redução do valor percentual, então eu posso não ter gratuidade total, mas ter gratuidade em redução percentual. A gratuidade ela poderá consistir no parcelamento do valor, então não uma gratuidade para pagamento à vista, mas a gratuidade no parcelamento, e a gratuidade ela pode ser modulada. O que é uma gratuidade que pode ser modulada? É uma gratuidade que pode ser dada de maneira específica, direta para determinados atos processuais. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar a perícia, mas eu tenho para honorários recursais aí. Questão 5, vamos lá para a tela, aí ela trabalha com o aspecto de execução. Diz assim, ó, Magno ajuizou a ação de execução em face de Maria, alegando ser credor da quantia de R$28.000. Então, o Magno é credor numa ação de execução da Maria. O valor, R$28.000. A obrigação está vencida há 50 dias. Não foi paga e está representada por contrato particular de mútuo, regularmente originado em país estrangeiro, assinado pelos contratantes e por 2 testemunhas, estando indicada para cumprimento a obrigação da cidade de Salinas, Minas Gerais. O que aconteceu então? Então o Magno está executando a Maria. O valor é R$28.000, aí diz que está vencido há 50 dias. Afirma, por exemplo, que o título é originado num país estrangeiro, e está sendo executado e o cumprimenta na cidade de Salinas. Após despacho positivo, proferido pelo juiz da Vara Civil de Salinas, Maria foi citada, bem como houve penhora eletrônica de quantia existente em caderneta de poupança, de titularidade da devedora, sendo a quantia suficiente para suportar 80% da dívida executada. Então, penhorou conta corrente, penhorou poupança. Pode penhorar a poupança? Depende, vamos ver, né? Por quê? Porque vai depender do sentido da situação aí. Depende do valor. Se superar 40 salários mínimos, o que superar pode ser penhorado. Aí ele diz aqui, ó, penhorou a poupança sendo a quantia suficiente para suportar 80% da dívida executada. Aí eu teria que fazer um cálculo aqui, porque se o valor da execução é 28.000, e ela penhorou 80%, é evidente que ficou abaixo de 40 salários mínimos. Ficou abaixo de 40 salários mínimos. Essa questão exige conta e saber o valor do salário mínimo, né? Então saibam que o salário mínimo arredonda aí, ele está menos de R$1.000, né? Então, se eu arredondar, daria R$40.000. R$40.000 é o valor que eu poderia, em tese, estou arredondando, tá? Exemplificando, poderia ser impenhorável. Se a execução aí é na monta de R$28.000 e foi penhorado 80%, então o que foi penhorado é inferior aos 40 salários mínimos.
por isso a quantia é impenhorável aqui, nesse caso. Aí diz assim, ó, a quantia foi depositada na caderneta de poupança 10 dias antes do ajuizamento da execução. Ela quer dizer que isso demonstra boa-fé, né? Eu não botei na poupança para fugir da execução. Eu já estava aquela quantia em caderneta de poupança. E Maria possui 2 veículos que poderiam ter sido penhorados. Então vem as perguntas. A partir dos elementos do enunciado, considerando as regras do CPC, assinale a afirmativa correta. Antes do ajuizamento da ação de execução, exige-se que Magno proceda à homologação do título executivo originado em país estrangeiro. Não é necessária homologação. O que é necessário homologação, para a gente não confundir aqui, é da sentença estrangeira. A sentença estrangeira tem que ser homologada no STJ, isso sim. Agora, título executivo não necessitaria. A letra B. Maria poderá alegar a inexistência de título executivo extrajudicial apto a instruir a ação de execução. Vamos ver lá. É um título executivo, é um contrato particular e está assinado por 2 testemunhas. Então, ele é título executivo. Isso você encontra lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. A base é o artigo 784. A letra C, a penhora recaiu sobre quantia impenhorável, verdadeira, né? Ficamos com a letra C, porque penhorou em caderneta de poupança um valor inferior a 40 salários mínimos. Isso quem determina é o artigo 833. Olha o que diz o artigo 833. Ó. São impenhoráveis. Aí você tem aqui a caderneta de poupança no inciso 10. Ó. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Claro, o que superar 40 salários mínimos poderá ser penhorado. O que é até 40 é blindado aí pela impenhorabilidade. 833, inciso 10. Apenas uma peculiaridade que o STJ julgou já faz algum tempo, né? Ela ainda não caiu como questão prática na ordem. Se o sujeito é devedor, ele abre 10 cadernetas de poupança e mantém 40 salários mínimos na sua caderneta de poupança, o STJ entendeu que, havendo pluralidade de cadernetas de poupança, a pesquisa tem que ser pelo CPF, não pelo número da caderneta de poupança. Então, no meu exemplo aqui, se ele tem 10 cadernetas de poupança com até 40 salários mínimos, protege uma e 9 são penhoráveis, né? Uma ele protege porque está dentro do limite legal. Todas as outras poderiam ser penhoradas. Só não confunde aqui 40 salários mínimos, né, que é a poupança, com os salários, né? Os salários também nós temos limite de impenhorabilidade. E o salário no limite de impenhorabilidade é 50 salários mínimos. Né? Então, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. O que superar 50 salários mínimos mensais, você tem aí a possibilidade de penhora. Então, salário a gente olha assim, né? Poupança, a gente lê assim. Só um macetezinho se te ajudar, né? Se não, despreza ele, beleza? Então, como a ideia não é entender e sim pintar bolinhas em locais corretos, né? Então fica salário aí, o S, né? Salário, 5, entendeu? Poupança. Beleza? 833, portanto, a resposta correta aí. E a letra D vai nos dizer assim, o juiz deve manter a penhora sobre a quantia depositada e seus rendimentos. Errado, né? Porque essa penhora efetivada em caderneta de poupança, ela não poderia ser efetivada. Só um comentário sobre o Bacen Jude, que não é o caso aqui, né? Porque o Bacen Jude é penhora de conta corrente. Não é exatamente o mesmo caso da poupança. Olha só, o que diz o artigo 854, que é o Bacen Jude, que é a chamada online em conta corrente. Ela vai dizer assim, ó, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, veja que ele não fala em poupança.
é depósito de dinheiro em depósito, a penhora de dinheiro em depósito seria conta corrente ou numa aplicação financeira. Então, em tese, para as aplicações financeiras pode ser penhorado. O que não pode ser penhorado é a poupança, porque se entende que a aplicação financeira é especular, é querer ganhar dinheiro. A poupança é a correção monetária da moeda, tão somente. Né? Aí você diz assim, o juiz a requerimento do exequente, você diz não, o parlamento disse, né? O juiz a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato executado, determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico, gerido pela autoridade supervisor do Sistema Nacional, que torna disponíveis ativos financeiros. A pergunta é, e se o teu cliente chega no teu escritório e diz assim, olha, penhoraram minha conta corrente. Eu tive uma penhora de conta com o numerário em conta lá. Só que esse numerário é meu salário. E ele é inferior a 40 salários mínimos. Certo? Ou melhor, é inferior a 50 salários mínimos. Lá na minha conta corrente. Essa penhora de conta corrente, em que eu penhorei um salário lá, por exemplo, de 10 mil reais, é verba salarial. Eu poderia penhorar verba salarial de 10 mil reais se não é devedor de alimentos? Não poderia, né? Como é que eu faço para liberar, então, no interesse do devedor? Aí aqui tem uma peculiaridade que diferencia das demais situações. Sempre quando eu entendo que há uma penhora incorreta, se é execução eu posso embargar a execução no prazo de 15 dias a contar dessa penhora, está lá no 917, tá? Os embargos à penhora, os embargos à execução, deixa eu só abrir aqui. No seu parágrafo 1º, vai dizer a incorreção da penhora da avaliação poderá ser impugnada por simples petição. Aí poderia no prazo de 15 dias. Assim que a gente embarga a penhora, certo? Ou então, do 525, que é no parágrafo 11. 525, parágrafo 11, que é o cumprimento de sentença, ele vai dizer assim, ó. As questões relativas a fato superveniente ao término podem ser, tendo em qualquer dos casos prazo de 15 dias para formular. Então tá, para as coisas em geral, os bens em geral, penhorados, e eu vou alegar a impenhorabilidade, eu tenho prazo de 15 dias. Só que na questão da penhora de conta corrente, ela tem uma outra peculiaridade, que está lá no artigo 854. Vai dizer o seguinte, ó. 854. No prazo de 24 horas a contar da resposta, o juiz determinará o cancelamento eventual de indisponibilidade excessiva, que é quando penhorar mais do que foi requerido. Parágrafo 2º. Tornado indisponíveis os ativos, o executado será intimado na pessoa do seu advogado, ou não tendo pessoalmente. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Então aqui você tem uma peculiaridade muito própria para cair na prova. Eu vou retratar aqui objetivamente para você entender. Se eu tenho um curso, pode ser de uma fase de cumprimento de sentença ou de uma execução e vem uma penhora e eu entendo que essa penhora ela é indevida, incorreta, porque o bem é impenhorável, eu tenho duas vias para alegar. Na execução, eu tenho 15 dias para apresentar embargos pelo artigo 917, parágrafo 1º. Ou então, se é na fase de cumprimento de sentença, eu tenho 15 dias para apresentar a impugnação a esta penhora no artigo 525, parágrafo 11. Essa é a forma que você tem para atacar uma penhora incorreta dada no curso de uma execução. Aqui nós vamos chamar de embargos, execução, de maneira superveniente. Aqui é uma impugnação ao cumprimento de maneira superveniente também, porque é no curso do processo. Até aí tudo bem? Ou tudo mais ou menos? Então, essa é a forma aqui. Agora, vamos lá. Se penhorar uma conta corrente, numerário em conta corrente,
eu tenho norma específica. Qual é a norma específica que nós temos para penhora de conta? Não são 15 dias, são 5 dias. E a previsão está no artigo 854, que no seu parágrafo 3º vai dizer: incumbe executado no prazo de 5 dias comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. Então, artigo 854, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil. Aí seria prazo de 5 dias. Beleza? Isso, só no caso de penhora de numerário, em conta corrente. Vamos lá, para entender o porquê dessa... Pode falar. Da poupança, na poupança no salário. É penhora realizada em conta corrente, é no salário aqui. É eu afirmar, por exemplo, que foi penhorado um dinheiro em conta corrente ou numa aplicação financeira e eu afirmar que isso é impenhorável. O meu exemplo é que é natureza de verba salarial. E aí eu vou poder atacar esta penhora no prazo de 5 dias do artigo 854, parágrafo 3º, inciso 1. O maior exemplo que nós temos disso é quando é natureza salarial. Na verdade, só levar o comprovante lá de que a conta De que a conta ou que aquela verba entrou via salarial. Já aqui é diferente, ó, só para a gente entender. Ó. Eu tenho uma penhora do meu bem de família. No curso de uma execução, eu já havia embargado, aí no curso da execução vem a penhora de um bem de família. Aí eu vou embargar em 15 dias por esses embargos aqui do 917, parágrafo 1º. Eu estou numa fase de cumprimento de sentença. Lá pelas tantas, no curso da fase, vem a penhora do meu bem de família. Aí eu vou impugnar com base no artigo 525, parágrafo 11, em 15 dias, certo? Se a penhora é em conta corrente, aí eu tenho prazo de 5 dias para apresentar a manifestação. Não tem nome aqui dizendo, é uma impugnação ou é um embargos. A lei não estabeleceu. Ela só diz que incumbe ao executado fazer uma comprovação, uma manifestação que aquela verba é impenhorável. Para você não precisar decorar e te ajudar na hora da prova, tu pensa o seguinte, por que o legislador criou esse prazo menor de 5 dias aqui? Porque se é salário, o cara precisa disso para sobreviver. Já é diferente de penhorar o teu imóvel. Quer dizer, penhorar o meu bem de família. Beleza, vai ir para avaliação, vai demorar ainda. Então você vai impugnando aqui. Agora o salário é uma disponibilidade que o sujeito precisa para amanhã, né? Então, ele penhorou em 5 dias, você tem que afirmar que é impenhorável e o juiz decide, né? Certo? faz automático, né? Tu vai lá e comprova que Claro que eu tenho que ter uma prova robusta. Para quem é trabalhador assalariado é bem fácil, né? Fica mais fácil aí comprovar a natureza salarial. Né? Se a pessoa não tiver como comprovar pelo imposto de renda, se tiver certinho. Até poderia, mas é bem mais difícil. Porque aí você vai dizer, por exemplo, um advogado, isso aqui é meu salário, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que juntar os alvarás, as notas fiscais que eu recebi e tal, é bem mais difícil do que entrar um dinheiro na conta lá, salário, né? Então, é bem mais tranquilo dentro da ideia do trabalhador assalariado, né? Então, aqui nessa questão, a penhora recaiu sobre quantia impenhorável, que era o caso que nós estávamos trabalhando da poupança, tá? O caso da poupança até 40 salários mínimos aí. Questão número 7. Jerusa ajuizou a ação de cobrança em fase de Vicente, que ao final da instrução probatória culminou em sentença de procedência ao pedido condenatório, tendo o magistrado fixado honorários advocatícios sucumbência em quantia irrisória. O êxito obtido decorreu do trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado particular constituído por Jerusa, em razão da renúncia ao mandato apresentada por seu antigo advogado, logo após a distribuição da ação. Assim que assumiu o patrocínio da causa, o doutor Alonso identificou que Jerusa não possuía recursos suficientes para custear o processo, razão pela qual requereu e obteve o direito à gratuidade da justiça para seu cliente. A partir dos elementos do enunciado, com base no CPC, assinale a afirmativa correta. Vamos desenhar o enunciado para a gente poder acertar, né? O enunciado vai nos dizer o seguinte, O enunciado vai dizer o seguinte: a Jerusa
ela ajuizou a ação de cobrança em face do Vicente. O advogado aqui era o doutor Alonso, certo? Aí diz assim, ó, a sentença foi de procedência. Só que o problema é que os honorários aí do doutor Alonso, pelo jeito não ficaram entre 10% e 20%. Né? Eles estão sendo ditos aqui que são honorários irrisórios. Certo? Na hora da prova eu recomendo faça assim os rabiscos, né? Só para visualizar melhor a matéria. Aí diz assim, o êxito obtido decorre do trabalho desenvolvido pelo Dr. Alonso, advogado particular, isso aí a gente já entendeu, constituído por Jerusa em razão da renúncia ao mandato apresentado por antigo advogado, logo após a distribuição da ação. Então só está dizendo aqui que a Jerusa tinha outro advogado, mas ela renunciou. Né? A Jerusa renunciou e nomeou o Dr. Alonso. Assim que assumiu, que foi logo depois da distribuição, assim que assumiu o patrocínio da causa, o doutor Alonso identificou que Jerusa não possuía recursos suficientes para custear o processo, razão da qual requereu e obteve o direito. Então a Jerusa, ela está tramitando aqui com gratuidade. Vou botar aqui. A Jerusa tem gratuidade. Certo? Essa é a ideia aí. Bom, aí vem as perguntas. Ó. A partir dos elementos do enunciado, com base no CPC de 2015, assinale a afirmativa correta. Letra A. O pedido de gratuidade da Justiça deveria ter sido formulado por meio de incidente processual em apenso. Na verdade, a gratuidade da Justiça, ela não tem mais incidente processual. A gratuidade ela é resolvida durante o processo. Se você quer gratuidade, você faz na petição inicial ou em qualquer outra petição ao curso do processo. Eu posso pedir gratuidade no curso do processo? Posso. Eu falei para vocês que a gratuidade pode ser modulada. Então eu vou pagando, aí lá vem uma perícia de 10 mil. Aí eu digo para o juiz, olha, não tenho condições de pagar 10 mil reais. Minha atual situação é essa. Ademais, se você afirma que não pode ser feita no curso ou em recurso, você está pressupondo que o sujeito mantenha a mesma condição de vida durante todo o processo. Ele pode ter mais ou menos valor. Letra B. É cabível a apelação versando exclusivamente sobre a majoração do valor dos honorários fixados pela sentença, mediante pagamento do preparo pelo doutor Alonso. Aí o que acontece aqui? Eu posso fazer uma apelação, né? Posso fazer uma apelação que versa somente sobre honorários? Posso, não tem problema nenhum. Aí vamos pensar o seguinte, ó, esses honorários vão beneficiar a quem? A Jerusa ou o doutor Alonso? Doutor Alonso, né? Então tá, o doutor Alonso ele tem gratuidade deferida para ele? Não, tem a gratuidade e a Jerusa. Seria injusto afirmar que o doutor Alonso tivesse gratuidade. Então, em tese, eu até posso dizer, ele tem que pagar o preparo daquela apelação. Porque a apelação, no caso, não vai ser da Jerusa. A apelação vai ser dele, porque ele está buscando o quê? Exclusivamente a majoração dos honorários. Vamos dar uma olhada no artigo 98, que é o artigo da gratuidade. Ele vai trazer várias informações novas, entre elas esta que nós acabamos de entender aí. Por isso que para a prova da ordem em processo civil a gente estuda por novidades, né? Não por aquelas matérias já tradicionais. Então você vai ter assim, ó, a pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas e honorários tem direito à gratuidade. Aqui nós temos um monte de informação, né? Primeira informação, a gratuidade pode ser feita para pessoa física ou jurídica, beleza? Essa é a informação. Segundo, tem que ser pobre na forma da lei? Tem que passar fome ou comprometer a dignidade dele? Não, tem que ter insuficiência de recursos. Essa é o fundamento da gratuidade. Então a gratuidade não é mais pobreza na forma da lei. Gratuidade é insuficiência de recurso. E eu posso ganhar 15 mil reais por mês e ter insuficiência de recurso para pagar as custas do processo. Vai depender das custas e daquilo que eu gasto no meu dia a dia, mensalmente, certo? Vamos lá. E outro elemento é ter direito à gratuidade. Não é a JG, é a gratuidade da justiça. Aí vai lá, compreende várias situações. Aqui não tem nenhuma grande novidade, né? Custas, selos, exame de DNA, honorários de advogado do perito, então todas as relações aí. Parágrafo 2º. A concessão da gratuidade
não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Esse parágrafo segundo aqui ele é bem interessante porque ele é perigoso. Ele está dizendo assim, ó, que o sujeito que tem gratuidade não fica afastado a responsabilidade do beneficiário de pagar pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Aí eu estava no meu escritório, veio um advogado e me ligou e falou assim, conhecido e tal, né? Me ligou e falou assim, tu viu que eles revogaram a gratuidade, né? Aí eu falei, não, tá escrito 98 lá, né? Não, tu já leu o parágrafo segundo? Que mesmo tendo gratuidade não afasta a responsabilidade pelas despesas, pelos honorários? Sempre foi assim. O que esse parágrafo segundo está dizendo é, o sujeito vai ser condenado em honorários, mesmo tendo gratuidade, só que fica suspensa a exigibilidade daqueles honorários. Então o juiz vai estabelecer, olha, os honorários de 10% a 20%, só que fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade. Isso quer dizer que, se no curso do processo demonstrar riqueza, eu vou poder exigir essa gratuidade do sujeito que é beneficiário. Então, mesmo tendo gratuidade, não afasta a condenação, afasta a exigibilidade dessa gratuidade aí. Depois, aqui a modulação, ó, parágrafo 5º. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesa. Aqui eu falei a modulação para alguns atos ou redução percentual, aquilo que eu havia colocado anteriormente lá, falado para vocês. Né? Parágrafo 6º está o parcelamento, também havia falado para vocês que a gratuidade ela pode consistir basicamente aí num parcelamento e não efetivamente a totalidade. Né? O artigo 99 vai dizer que ela pode ser feita no curso do processo, a gratuidade, né? Parágrafo 3º vai dizer que há uma presunção para a pessoa física, também é uma novidade, né? A pessoa jurídica não tem presunção, a pessoa física tem presunção de gratuidade. O parágrafo 4º é uma das alternativas lá, porque ele diz assim, ó, veja que ele está falando sobre o pedido e gratuidade, no 99, aí vem o parágrafo 4º e vai dizer, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Quer dizer, pelo fato do Dr. Alonso ser advogado particular, a Jerusa, ela teria gratuidade, isso não tem uma relação direta, porque se ela não tiver suficiência de recurso, ela vai ter gratuidade da justiça, mesmo sendo representada por um advogado particular. É isso que tem uma das alternativas lá, diz assim, ó, o pedido de gratuidade deveria ter sido formulado por incidente, já vimos que não. A gratuidade, letra C, a gratuidade da justiça não poderia ter sido deferida pelo juiz, pois Jerusa está assistida pelo advogado particular. Ser assistida por advogado particular impede gratuidade? Não, porque a gratuidade está vinculada à insuficiência de recurso. É exatamente o que diz aí o parágrafo 4º do artigo 99. Ó. A assistência requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade. Beleza? Aí diz o parágrafo 5º. Ó. Na hipótese do parágrafo 4º, é essa a resposta da questão. O recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência, fixados em favor do advogado de beneficiário, estará sujeita a preparo. Estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Entender aí o 99, parágrafo 5º, ele é o fundamento da resposta. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando a parte tem gratuidade e o advogado vai fazer um recurso em nome dele, buscando apenas honorários, ele tem que fazer o preparo, tem que fazer o pagamento. Porque quem tem gratuidade é a parte, não é o advogado. Salvo se o próprio advogado pede gratuidade, também poderia. É dizer que tem insuficiência de recursos para pagar as custas. Né? Então essa é a relação aí. Hoje a justiça, vamos dizer assim, aqui do Rio Grande do Sul, ela utiliza um critério, 5 salários mínimos, é o que basicamente se oferta aí para
para gratuidade ou não, né? Mas claro que não existe essa pontuação específica aí, né? Vai depender se o sujeito tem insuficiência de recurso ou não, né? 5 salários mínimos, se é uma família, tem filhos, o cara já pode alegar insuficiência de recurso. Bem, então nós temos lá como resposta correta a letra D, né? É cabível a apelação versando exclusivamente sobre majoração dos honorários, sendo dispensável o pagamento... aliás, não é a letra D. É a letra B, na verdade? É, a letra B, isso, letra B. Aqui está pintado errado. Né? Não vai ser dispensável porque ele não comprovou que ele... Então aliás, eu estava na C, né? Vamos lá. A gratuidade não pode ser deferida pelo juiz, pois está assistida pelo advogado particular. Aí eu havia falado que é o parágrafo específico, é o parágrafo 4º, ó, que a manifestação por advogado particular não impede a concessão. E o parágrafo 5º vai dizer, ó, o recurso que verse exclusivamente vai ter preparo, salvo se o advogado tenha gratuidade, né? E aqui está errado pela parte final, a letra D, né? Sendo dispensável o pagamento em razão da concessão do direito de gratuidade da justiça dado a Jerusa. Quer dizer, dado a Jerusa não se estende ao doutor Alonso, a não ser que ele venha pedir a gratuidade. Certamente, se a ordem colocar novamente isso, ele vai colocar um exemplo que o advogado tem gratuidade aí, né? Porque aqui ele não pediu a gratuidade, então ficamos com a letra B, né? Brasil, no caso, né? É cabível a apelação versando exclusivamente sobre majoração do valor dos honorários, mediante o pagamento do preparo pelo doutor Alonso. Agora vamos viajar um pouquinho na questão também. E se a questão que é Brasil também, então a resposta correta, diga o seguinte, olha, o doutor Alonso fez recurso que versou sobre determinada matéria em favor da Jerusa e sobre os honorários. Aí não vai ter preparo, porque não é um recurso que versa exclusivamente sobre majoração dos honorários. Certo, então? Então aqui só façam a... Como é que muda isso? Espera aí. Pronto, ó. Quem é que falou em letra D? Letra B, né? Certo? Então tá. Marquem no de vocês também, tá? Para não ser induzidos em erro. Questão número 8. Mas a gente tá fazendo em casa. Aí não, né? Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgando improcedente o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Então, desenhando os nomes, você tem Mariana, propõe um pedido contra Carla, a Mariana perdeu. Julgada improcedente, ela apresenta a apelação. Após a apresentação de contra-razões por Carla, o juízo de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido, por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito julgado. Intimado dessa decisão mediante o diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juiz de primeira instância, Mariana deverá. Então vamos lá. Desenhando aí essa questão, ela vai nos dizer o seguinte, ó. Você tem uma ação de Mariana contra Carla. Essa é a demanda aqui. Aí foi julgada improcedente. Né? Feita a apelação, feita que a apelação foi apresentada para o juiz. Está correto apresentar a apelação para o juiz de primeiro grau? Sim. A apelação ela é interposta perante o juiz de primeiro grau. Só que, pelo sistema anterior, aqui há uma mudança, né? O juiz de primeiro grau fazia o juízo prévio de admissibilidade.
Agora ele não faz mais. O que compete ao juiz de primeiro grau é intimar para a apresentação de contra-razões, é isso que ele vai fazer. Ele vai intimar a parte para que apresente contra-razões e remeter ao tribunal. É aqui no tribunal que você vai fazer o juízo prévio de admissibilidade, que na verdade não é exatamente um juízo prévio, é um juízo de admissibilidade, porque é o único juízo agora. Então compete ao tribunal fazer juízo de admissibilidade. Qual é o problema que nós tivemos aqui? Nós tivemos um problema. O juiz fez juízo de admissibilidade e julgou intempestivo. O problema é que a questão vai nos afirmar que teve um feriado que o juiz não considerou aí. Então o juiz deu uma decisão que entendeu pela intempestividade e nem mandou a apelação para o tribunal. Então está errado. O que o juiz fez aqui? Ele atuou, ele agiu com uma competência que não era dele. A competência para fazer essa admissibilidade era do tribunal, não era do juiz. Aí as questões vão perguntar sobre recursos a serem interpostos. Então diz assim, ó, interpor agravo de instrumento ao tribunal, objetivando reverter o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. Então aí, se a gente não sabe, a gente poderia ficar com essa, né? Aceitável, porque formalmente é correto, né? Você está no juízo de primeiro grau, vai para o tribunal. Depois, letra B, ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça, que depois a gente vai ver a resposta correta, mas de pronto a gente não consegue marcar sem entender o que é a reclamação. Letra C, interpor agravo interno. Aí, desta decisão, acho que a letra C poucos marcariam, né? Porque o agravo interno não é para o tribunal, o interno é dentro do mesmo órgão. Então você não muda grau de jurisdição por agravo interno, então não poderia marcar a letra C. E a letra D, interpor nova apelação ao Tribunal de Justiça. Aí seria errado, porque isso não é uma sentença. Da apelação eu vou atacar a sentença. Isso aqui que o juiz fez não é uma sentença, ele já tinha sentenciado. Eu apelei e ele apenas entendeu que é intempestivo. Isso é uma decisão acerca da intempestividade que ele não poderia ter tomado. Aí nós ficamos entre duas alternativas, ou a letra A ou a letra B. Olha só, qual é o problema? O problema é que, pela previsão expressa do artigo 1015, nós não encontramos aqui o cabimento do agravo de instrumento para destrancar um recurso, para fazer subir recurso. Não existe mais essa sistemática. Então, essa questão, ela reverte para a usurpação de competência que o juiz fez perante o tribunal. Ou poderia ser do tribunal perante um tribunal superior. Sempre quando eu tenho a violação de competência, né, de atribuições. Deixa eu pegar aqui. Olha só, lá no 988 você tem a reclamação. A reclamação ela não é um recurso, tá? Não é exatamente recurso. Aí só tomem cuidado, porque embora a gente tenha esta previsão aqui, né, de reclamação, eu acho que na prova da ordem esse caso exatamente não vai cair como caiu, né? Então vamos tentar explorar a reclamação a partir dos outros casos que estão previstos. Então diz aqui o 988, ó, caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante, parará. Aí é só a autoridade de decisões. O que eu quero que vocês percebam aqui? No 988, que tem a reclamação não é um recurso, é uma ação, ela tem natureza jurídica de um pedido, de uma demanda, onde eu vou fazer essa demanda perante aquele órgão hierarquicamente superior, né? Então, caberá a reclamação da parte para preservar a competência. Por que foi
violada a competência tribunal aqui. Em que sentido foi violada a competência tribunal? Foi violada no seguinte sentido: o juiz de primeiro grau exerceu uma competência que era do tribunal. Então cabe uma reclamação ao tribunal para que o tribunal receba esse processo e faça ele o juízo de admissibilidade. Porque há uma usurpação da competência do tribunal que então estava determinada. Certo? Essa é a ideia. Vai ser sempre para o órgão superior, né? Ela pode ser até para o STJ, né? Garantir as autoridades de decisão do tribunal, quando, por exemplo, você tem uma decisão do tribunal e não está sendo cumprida, e aqui é que eu acho que vai cair, que é a parte mais difícil, tá? Se for colocado isso, porque teve alteração em 2016. Esses dois incisos aqui. Olha o inciso 3 vai dizer: garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. E o inciso 4, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Aí diz assim, ó, a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e o seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Então vamos supor aqui, dar um exemplo, né? O Tribunal de Justiça não aplica uma súmula vinculante do STF. Eu vou fazer uma reclamação diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Não exatamente na via recursal, mas por reclamação, porque ele nega esta aplicabilidade aqui. Esse hoje seria o mais importante, vamos dizer assim, das causas que ainda não caíram na prova da ordem, porque essa da apelação até poderia ser reiterada, mas ela já caiu aí na prova da ordem. Vai se chamar a reclamação constitucional. Ação de reclamação, né? Essa é a ideia. Tu até pode atribuir ela à natureza constitucional, porque há previsão, mas não em todos os casos, né? Porque, por exemplo, esta aqui, para preservar a competência do tribunal, ela não é constitucional, né? Ela está prevista no 988. O que aconteceu foi que a reclamação não tinha previsão no CPC, né? E agora está prevista expressamente. Essa é a ideia. Então, garante a autoridade daquelas decisões. Essa é uma das matérias muito comuns, assim, em termos de preservação da autoridade das decisões dos tribunais, né? Então, aí, a letra B é a resposta correta nessa questão, né? Ajuizar a reclamação do Tribunal de Justiça sob o fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. É interessante também que a própria questão, ela não fala em interpor reclamação, ela fala em ajuizar reclamação, dado que a ausência de natureza recursal, ela não é um recurso, ela é diretamente aí uma ação onde eu vou buscar a garantir aqui a competência ou então a autoridade das decisões dos tribunais superiores. Isso, é totalmente importado. No caso aqui, para a gente pensar praticamente, ou melhor, pensar no aspecto prático, né, eu deveria retirar cópia de tudo isso e ajuizar a reclamação no tribunal. Até porque vai ficar no âmbito do juiz de primeiro grau, até ele já transitou em julgado, diria a questão aqui, né? Questão número 9. Em execução por título extrajudicial, movida pela distribuidora de bebidas Geladão, em face do mercado preço certo, o executado citado não realizou o pagamento da dívida. Lembra que aqui o prazo para pagamento da dívida é em 3 dias, né? Citado para pagar em 3 dias. Se fosse cumprimento de sentença, intimado para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorário de 10%. O exequente requereu, então, a indisponibilidade da quantia em dinheiro existente em aplicação financeira, titularizada pelo executado, o qual foi deferido pelo juízo sem a oitiva do réu. Então, o supermercado Preço Certo aí, ele teve um valor sem ser ouvido anteriormente. O que é muito comum, aliás, o 854, ele deixa claro que tem que ser sem ouvir. Eu não vou te ouvir para dizer assim, eu posso bloquear o valor na tua conta, aí você retira o valor, né?
o bloqueado valor superior à dívida, então foi um valor superior, o juiz deu vista do processo ao exequente, que requereu a conversão da indisponibilidade em penhora. O que aconteceu aqui? Ele penhorou o valor de aplicação financeira e aquele valor penhorado de aplicação financeira ele foi maior do que o valor exatamente cobrado ali, exigido na dívida. O que deveria ser feito? Aquilo que a gente viu, uma imediata liberação. Na verdade, é dito aí em 24 horas vai determinar a liberação do valor em excesso. Sob o procedimento adotado, assinale a afirmativa correta. A conversão da indisponibilidade em penhora deve ser deferida, independentemente de ciência prévia do ato executado, visto que não houve pagamento espontâneo da dívida. Errado, né? Porque lembra pela penhora do 854 que a gente colocou, quando é efetivada a penhora, se for por excesso, 24 horas libera. E se não for por excesso, eu tenho que intimar a parte para que em 5 dias ela alegue que é impenhorável aquela quantia. Aí diz a letra B, a indisponibilidade é nula, pois promovida sem a prévia oitiva do réu que viola o contraditório e ampla defesa. Aí tem o erro interno na questão, né? Aquilo que é feito sem a oitiva do réu não viola o contraditório, mas apenas posterga o contraditório. Porque eu não vou ouvir o réu no início para cumprir, mas depois eu vou intimar ele e aí em 5 dias ele deve apresentar a sua defesa quanto à impenhorabilidade. Letra C. O juiz, considerando o excesso do bloqueio, não deveria ter dado vista do processo ao exequente, mas promovido o cancelamento da indisponibilidade excessiva no prazo máximo de 24 horas. É aceitável que a gente fique com essa, em virtude diretamente aí do excesso de execução. Lembra que no caput nós temos aí o excesso de execução, aqui na letra C ele está falando exatamente isso, que é também, só pontuar aqui para vocês, o que o 854 diz, ó, no parágrafo 1º, no prazo de 24 horas, a contar da resposta do ofício, ou melhor, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. E a letra D vai dizer, o juiz, independentemente de excesso, deveria ter dado vista ao processo executado, a fim de que este comprovasse a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Essa aqui é aquela que talvez tenha mais induzido em erro o pessoal na hora da prova. Porque está correto, eu tenho que indicar ao executado para que ele se manifeste sobre a indisponibilidade da penhora. Tudo bem, até aí tudo bem. O grande problema é que, anteriormente a isso, a gente teve um excesso de execução. E aí, então, em 24 horas, deveria liberar aí a quantia excessiva. Por isso, a resposta correta é a letra C, Canadá. Questão número 10. Maria comprou um apartamento da empresa Moradia S.A. e constatou logo após sua mudança que havia algumas infiltrações e problemas das instalações elétricas. Maria consultou seu advogado, que sugeriu o ajuizamento de ação de produção antecipada de prova, com o objetivo de realizar uma perícia no imóvel, inclusive com o objetivo de decidir se ajuizaria posteriormente a ação para reparação dos prejuízos. Está certo aqui o que o advogado indicou, porque hoje existe uma ação que ela não tem mais eminentemente natureza cautelar, ela apenas busca proteger a prova, a realização da prova, para decidir se vai demandar ou não e para decidir se vai fazer acordo ou não. Além de proteger a prova, faz a decisão de prova para ajuizar ou não a demanda. Aí o 381 vai dizer, ó, da produção antecipada da prova. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, fundado receio de perder a prova, é um dos elementos, aí não é grande novidade. A prova é passível de viabilizar a autocomposição, essa é uma novidade. Eu faço a produção antecipada de prova para tentar fazer acordo,
Letra C, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Na verdade é o 381.3. Eu faço a prova para justificar ou evitar o ajuizamento da demanda, né? Então, letra A produção antecipada de provas é cabível, porque visa obter o prévio conhecimento dos fatos da situação do imóvel, para justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Correta aí a letra A. Letra B, a produção antecipada de provas é obrigatória. Obrigatória ela não é, eu posso ajuizar a demanda e fazer a prova no curso da demanda. Letra C, a produção antecipada de provas é incabível, errado, né? Não é necessário aí sempre demonstrar urgência ou risco. E a letra D, a produção antecipada de provas é incabível, visto que seu ajuizamento apenas pode ocorrer mediante pedido conjunto de Maria. Não é pedido conjunto, né? Pode produzir apenas ela antecipadamente a prova, ficamos então com a letra A. Certo então, pessoal? Nosso tempo aí extinguiu, tem mais uma questão, daí eu faço ela e explico na próxima aula. Temos mais 2 horas, porque ela envolve tutela antecipada, e aí tem vários elementos importantes aí para a gente comentar sobre esse critério da tutela. Beleza, então? Obrigado.